Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e agora começaremos a estudar o quarto capítulo dessa obra, que tem como título uma frase de Jesus que está no Novo Testamento: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós começaremos o nosso estudo nos concentrando dos itens que vão de 1 a 4 deste primeiro capítulo. A composição desses 4 itens é a seguinte: nos 3 primeiros itens, nós temos 3 passagens do Novo Testamento, sendo que o quarto item é o início das explicações de Allan Kardec sobre essas 3 passagens anteriores, que são as passagens do Novo Testamento. Essas 3 passagens têm como pontos centrais, respectivamente, a identidade de Jesus, quem ele era, quem era o Cristo, Jesus debatendo sobre isso com seus apóstolos. No segundo item, a ressurreição de João Batista e a reencarnação de Elias. No terceiro item, eis a temática que nós veremos no capítulo todo. Uma temática voltada à ideia da reencarnação. Eis o significado da frase que é o título do capítulo: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para pensarmos um pouquinho na ideia de continuidade em relação ao capítulo anterior, aos últimos itens do capítulo anterior, nós podemos pensar que aqui começa o estudo da reencarnação na Terra. O estudo dessa condição dos espíritos que aqui habitam, que estão numa escola de expiações e de provas, essa escola que está progredindo e se transformando em um planeta de regeneração através do aprendizado dos espíritos que aqui reencarnam. Então, aqui nós começamos a tratar da ideia da reencarnação e, portanto, do progresso dos espíritos aqui no planeta Terra. No primeiro item do Novo Testamento que nós vemos nesse capítulo, Jesus primeiramente pergunta aos seus apóstolos: quem dizem que sou? E os apóstolos respondem: alguns dizem que és Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas antigos. E Jesus, então, devolve a pergunta aos apóstolos: e vocês? Quem vocês pensam ou quem vocês dizem que eu sou? A esta questão responde Simão Pedro, um dos apóstolos, dizendo o seguinte: Tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus, em resposta a Simão Pedro, diz: Bem-aventurado és tu, Simão, pois não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Bem, aqui os esclarecimentos dessa primeira passagem do Novo Testamento, que dá abertura ao capítulo 4, Elias foi um profeta do Antigo Testamento que viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. No livro de Malaquias, um livro do Antigo Testamento, foi profetizada a volta desse profeta, a volta do profeta Elias. Por isso que Jesus é comparado a este profeta. Eles estavam entendendo que Jesus seria, então, portanto, a reencarnação de Elias. Mas Jesus diz a Simão Pedro que Simão Pedro estava certo. Simão Pedro disse: Tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus diz a ele: Nem carne nem sangue te revelaram isso, mas o meu próprio Pai. Ou seja, Simão Pedro compreendeu algo que as outras pessoas não compreenderam. Nem carne, nem sangue, mas intuição divina, proximidade com Deus, fizeram com que Simão Pedro tivesse essa intuição de que Jesus estava fora do círculo reencarnatório terreno. Jesus não estava reencarnando na Terra. Jesus já era um espírito perfeito naquela época e Simão Pedro, de certa forma, percebeu isso ao dizer que a origem de Jesus, aqui na Terra, pelo menos naquele instante, era uma origem diferente dos homens, dos demais espíritos que estão nesse círculo reencarnatório. Ou seja, Jesus, pela explicação da doutrina espírita, não é um espírito que precise estar num planeta de provas e expiações.
Teve origem comum com todos nós, foi criado também simples e ignorante, como nos ensina a doutrina espírita, mas naquele momento já era tão evoluído a tal ponto de não precisar mais da reencarnação. E Simão Pedro, nas possibilidades do seu conhecimento, compreendeu isso naquele momento. Tu és o Filho de Deus vivo. A segunda passagem do Novo Testamento, que está na abertura desse capítulo, narra que Herodes ouvira falar de Jesus e de tudo o que fazia, e seu espírito estava em suspenso. Ou seja, Herodes ouvia falar sobre Jesus, Herodes, um governador daquela região naquela época, não é? Ouvia falar sobre Jesus, desconfiava de seus feitos e queria ver. Alguns diziam a Herodes que Jesus era João Batista ressuscitado ou então Elias. Herodes, então, ardia por vê-lo. Assim termina essa passagem do Novo Testamento. Aqui nós vemos a introdução da palavra ressurreição. A mesma ideia da possibilidade de Jesus ser Elias, ou dessa vez João Batista, que havia desencarnado pelas mãos do próprio Herodes. Herodes havia ordenado que João Batista fosse morto. E agora diziam feitos sobre Jesus, diziam que Jesus realizava prodígios e Herodes tinha essa dúvida. Será que é João Batista ressuscitado? Aqui, portanto, a palavra ressurreição aparece, é introduzida ao nosso estudo. Vamos à terceira passagem do Novo Testamento. Por que dizem os escribas que é preciso que Elias volte? Jesus disse que era verdade a necessidade de que Elias voltasse para restabelecer as coisas, mas que ele já havia voltado e eles não haviam percebido. Então os apóstolos compreenderam que ele falava de João Batista. Bem, eu citei apenas alguns trechos da terceira passagem do Novo Testamento, então pergunta-se a Jesus por que dizem que é necessário que Elias volte. Jesus concorda, Jesus diz: é verdade, Elias precisa voltar. No entanto, ele já voltou e ninguém percebeu. E no instante que Jesus diz isso, os apóstolos percebem que Jesus estava falando que Elias havia voltado e que ele era, na verdade, João Batista. Aqui a ideia da reencarnação fica bem mais evidente aos nossos olhos. João Batista era a reencarnação de Elias. Muito bem, aqui nós encerramos então essas três passagens do Novo Testamento, uma falando sobre Jesus e o círculo das reencarnações, a outra falando sobre ressurreição e a terceira passagem falando agora de modo, parece que mais evidente, de modo mais evidente sobre a reencarnação. Bem, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição, nos ensina Allan Kardec já no item 4, que tem o título Ressurreição e Reencarnação. Lembremos, não é? A palavra ressurreição foi introduzida no item 2 e a palavra reencarnação, apesar de não ter sido introduzida, com a palavra mesmo foi dada a ideia no item 3. Portanto, agora Kardec começa a explicar que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus. Aquele povo já conhecia esse princípio. Só que eles a chamavam de ressurreição. Entre todos aqueles povos, diz Kardec que apenas os saduceus, que eram uma das tribos da Judéia, uma das tribos de judeus da época, não acreditavam na reencarnação. Apenas essa tribo não acreditava. Kardec continua explicando e dizendo que os judeus naquela época tinham ideias vagas e incompletas sobre a alma e suas ligações com o corpo. Justamente por isso tinham essa noção incompleta sobre a reencarnação e a chamavam de ressurreição. E dizendo isso, Kardec explica que o Espiritismo chama de modo mais acertado de reencarnação. Aqui Kardec, portanto, nos apresenta esse ajuste dos termos que nós iremos usar. Quando se fala a respeito de Elias voltando como João Batista, não se está falando de ressurreição, mas sim de reencarnação. Precisa ser feito um reajuste dos termos.
Isso porque Kardec continua explicando que ressurreição nos dá, a palavra ressurreição nos dá a ideia de voltar à vida do corpo, o que a nossa ciência diz ser impossível. Uma pessoa que morre, que desencarna, que passa um tempo no plano espiritual e que depois volta a habitar o mesmo corpo que habitou na sua última existência. A nossa própria ciência terrena, hoje, inclusive, nos diz que isso é impossível, dado que o nosso corpo, sabemos, se desagrega, a sua matéria se desagrega e a matéria que faz parte do nosso corpo e que é decomposta passa a fazer parte de outros corpos. E assim, o número de pessoas que já viveu na Terra desde o início de nosso planeta até hoje, desde o início da raça humana até hoje, é um número de pessoas tão grande que muito provavelmente nós já compartilhamos elementos materiais dos corpos de outras pessoas quando reencarnamos. Assim como outros animais compartilharam, como vegetais compartilharam. Portanto, é muito difícil que um espírito reencarne exatamente com o mesmo corpo que ele tinha há centenas, milhares de anos atrás, como se pensava antigamente. Então, a nossa própria ciência nos diz que é impossível essa ideia. E ao finalzinho disso, do item 4, Kardec nos apresenta uma definição, portanto, do que é a reencarnação. Escreve o codificador que reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo. Assim, portanto, João Batista, que todos viram enquanto criança, conheciam João Batista desde o seu nascimento, não podia ser Elias ressuscitado, apenas podia ser Elias reencarnado. A alma de Elias, que reencarna em um novo corpo e passa a ser conhecido como João Batista. E assim nós vimos nesses primeiros itens a explicação sobre o título do capítulo. Trata-se a respeito da reencarnação, o capítulo todo. Para o Espiritismo, reencarnar é renascer outra vez em outro corpo aqui na Terra. Um espírito que vem progredindo e que nasce várias e várias vezes em diferentes corpos aqui no planeta Terra. Assim, essas 3 passagens do Novo Testamento nos introduzem essa ideia da reencarnação, melhor explicada, aprofundada por Allan Kardec no item 4. E assim terminamos o nosso primeiro estudo sobre esse capítulo. Deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para a sequência do nosso estudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.